Bom, Rogério, tem mais outras questões aqui, vou juntar mais umas duas aqui. É o seguinte: algumas categorias deveriam ter realmente um período de contribuição menor. Aqui está citado o caso de professores, policiais, etc. Ou todos deveriam ser contribuídos da mesma forma, no mesmo período? Olha, eu entendo, por exemplo, policiais, é óbvio que você querer que um policial aos 60 anos suba o morro, é óbvio que não é algo razoável. Então, na maioria dos países, efetivamente existe algum tipo de tratamento diferenciado para a questão do policial. Embora uma questão que me parece fundamental, que tem que ser discutida, é que ele não, aos próximos aos 60, ele não pode subir o morro, mas eventualmente ele pode fazer algum tipo de trabalho administrativo. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode simplesmente esquecer a possibilidade de realocação entre atividades ou ocupações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não é o melhor exemplo, porque obviamente é um grupo que eu entendo que essa realocação é mais fácil, mas os atletas, em geral, pedem a capacidade de atuar como atletas aos 30 anos e 40 anos. Ninguém vai falar que eles vão ter que se aposentar aos 40 anos, porque, na verdade, eles conseguem, em geral, se realocar com certa facilidade para outras ocupações ou outras atividades. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que a gente não pode discutir isso sem ver que, do ponto de vista até da sociedade como um todo, a gente tem que tentar políticas de mercado de trabalho que facilitem essa realocação para outras atividades ou outras ocupações, porque ele pode não ter condição de exercer uma determinada atividade, mas pode ter condição de exercer outras atividades ou outras ocupações. Seria fundamental até que as políticas de mercado de trabalho se preocupassem com essas realocações. Uma coisa que certamente favorece essa relocação é que as novas gerações, em geral, têm um nível de escolaridade e qualificação melhor do que as gerações de idade mais avançada. Ao longo do tempo, você pode ver isso pelos dados, a qualificação e a escolaridade tem melhorado. Isso eu acho que é um aspecto que favorece esse tipo de, vamos dizer assim, realocação entre atividades. Aparentemente, em relação ao substitutivo que tem que chegou a ser divulgado ontem, os professores não ficariam mais com 65, ficariam com 60, e tem sido dito que os policiais talvez ficassem em 60, mas até em função do que aconteceu ontem já não se tem certeza se efetivamente o que vai acontecer em relação aos policiais ou não, mas o substitutivo de ontem já falava em idades diferenciadas aí no caso de professores e provavelmente policiais. Cláudio, na sua opinião, então, respondendo aqui a pergunta do nosso auditório. Olha, no mundo abstrato, a gente pode discutir essas coisas porque elas fazem algum sentido, rediscutir essas coisas. Mas na PEC, na proposta que foi encaminhada pelo governo, o que é que eles propõem? Aposentadoria por invalidez. Eles mudam o conceito de periculosidade para dano efetivo. Parece piada. Dano efetivo. Né? Você tem que estar efetivamente bichado para conseguir. Né? E no que se refere às aposentadorias especiais, há uma mudança também, no qual diversas categorias que têm aposentadorias especiais por conta da periculosidade perdem esse direito por conta também da noção de que tem que ter dano efetivo. Então, isso é o que está na proposta da PEC. Então, contra esse tipo de coisa, eu sou contrário a esse tipo ao texto que está na PEC. Porque isso vai transformar numa questão administrativa de difícil implementação, que na prática é uma subtração de direitos. Né? Obviamente,
sobre outras questões, né, policiais e professores, acho que num outro ambiente caberia se debater, né? Debater a questão por que certas atividades, porque o trabalhador que passa o tempo na frente do alto forno tem condições de aposentadoria mais difíceis que outras categorias profissionais, né? Eu não me sinto plenamente conhecedor das realidades dessas categorias para dizer o que é que eles vivem na pele. Tá? Mas o fato é que, na PEC, na proposta como se apresenta, o tratamento é extremamente duro com algumas categorias que têm direito à aposentadoria especial pela periculosidade e que perdem. Tá? No caso, operadores de radiologia, enfermeiros e dentre outras categorias. Isso objetivamente estava lá, nós não sabemos o que é que vai mudar no substitutivo. Professor Leandro. Eu me sinto contemplado pela colocação do... Senhor Jasso. Eu vou me arriscar a fazer colocar uma pequena polêmica. O microfone um pouco mais acima. Sim, desculpe. Recentemente li um livro que falava sobre como se introduziu a reforma educacional na Finlândia, que é um país que teve um progresso tecnológico notável e que tem uma das mais altas rendas per capita do mundo. E esse livro explica que, em determinado momento, a comunidade empresarial do país chegou para o governo e disse: as nossas escolas não estão ensinando aquilo que nós estamos precisando. Nós não estamos formando as pessoas que são necessárias para um outro padrão de tecnologia, para um outro padrão de produção. O que o governo fez foi o seguinte: convocou os empresários a participarem de uma reforma do currículo escolar, nas diferentes níveis, e disse para eles simplesmente o seguinte: agora vocês vão retreinar os professores para serem aproveitados nas empresas de vocês, enquanto uma nova geração de professores, muito ligada na informática, no meio ambiente, etc., vai para a sala de aula. E isso deu muito certo, mas com a ressalva de que é um país de 5 milhões de habitantes, não é um país de 210 milhões de habitantes. Fazer isso no Brasil seria muito mais difícil. Mas deixa no ar uma coisa curiosa. É o fato de que o professor, hoje em dia, é um ser em transição. Um professor não devia mais se aposentar, talvez, se aposentar como professor aos 30 ou aos 35. Ele devia estudar 15 e ser preparado para outra coisa, porque 15 anos depois, ou ele se atualizou permanentemente, ou ele já está ensinando que não devia. Então, acho razoável imaginar que um professor poderia ser alguém que fosse professor enquanto professor, mas que isso não fosse a sua vida definitiva, que ele pudesse ser outra coisa ao fim de um determinado tempo.